Oiê, Oi, tudo bem? tudo bem? Deixa eu Tô pegar um bem. fone. Tem um fone pra mim? Esperar um pouco para o pessoal entrar. Eu atrasei porque a hora que eu coloquei a ring light, ela quebrou. Boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, Bi. Sim. Esperar até 55 e a gente começa. Nada. Meu, que calor é esse? Eu não sei se aí tá calor que nem tá aqui. Meu Não. Deus. Não tá Não. calor? Não, aqui só faz frio e chove. Ah, mas aqui também, em tese, né? Agora, esses últimos dias, meu Deus do céu, tá muito quente. Mandem a live para as amigas de vocês, que são ansiosas, que às vezes nem sabem que são ansiosas. A maternidade em si já nos deixa assim, né? Os hormônios. Meu Deus. Deixa eu abrir aqui meu caderninho com as nossas anotações. Ó, mais um minutinho e a gente já começa. Aqui está nevando. Aqui está nevando. Meu Deus, onde é que tu tá? Deixa eu enviar aqui para algumas amigas mães. E vamos começar, né? Então vamos lá, gente. Eu quero apresentar para vocês a Giu. Por favor, se apresente. Minha psicóloga linda. Eu sou a Juliane, trabalho aqui em Poços. Sou formada em psicologia infantil, psicologia perinatal e parental. E estou terminando uma especialização em neuropsicologia. Em abril termino. Que legal, legal. A gente já vinha falando sobre fazer essas lives, né? Até porque é um assunto que eu tive que lidar por bastante tempo, ainda lido muitas coisas, mas as nossas primeiras sessões ali de terapia, a gente falou muito sobre isso, né? Sim. Sobre o contexto final sobre a ansiedade. Então a gente preparou um roteiro aqui para falar com vocês, para que vocês pudessem entender primeiro o que é ansiedade e depois a gente começar a falar de alguns aspectos e tem até algumas perguntinhas que o pessoal deixou ali na caixinha que a gente vai comentar. Então a Ju vai começar aí com uma introdução para vocês do que é a ansiedade. A ansiedade, todo ser humano tem ansiedade. Tudo que é algo novo, tudo que é algo que vai mudar, todo ser humano tem essa ansiedade. A gente tem que ficar atento com ela quando a ansiedade vai prejudicar nossa filha, a nossa vida. Então, eu ia dar o exemplo da maternidade. Como é algo Sim. novo, algo que a gente muitas vezes não vivenciou, às vezes no segundo filho, ela vai aparecer. Sim, porque uma criança é diferente da outra, né? Elas nunca vão ser iguais, né? Sempre vão E, ter coisas novas. e são contextos diferentes, né? Porque ao invés de um, agora você vai ter dois ou três. Sim, sim. E tem aquilo, né? Você esquece. Às vezes, se a criança tem um tempo diferente, né? Faz muitos anos do primeiro filho, muita coisa que você passou antes, você esquece. Eu me peguei pensando nisso esses dias, né? Uma coisa bem boba. Tava pensando na questão da cadeirinha do carro e tal. E aí eu falei assim, cara, eu nem lembro como é que a gente passava o cinto no bebê conforto no carro e foi, pô, sei lá, 3, 4 meses atrás. Então, como a gente esquece rápido de algumas coisas que acontecem, né? E depois da gente entender o que é ansiedade, todas nós temos isso, todas as pessoas podem passar por esse momento de ansiedade. E ansiedade não significa ser ansioso, estar ansioso por algo, mas é um Sim. contexto muito grande de uma crise, né? Uma crise existencial, uma crise de autoestima, algo novo que está por vir. Então, é essa Algo que ansiedade, né? prejudica. A Sim, ansiedade, eu defino ela com dois lados, para todo paciente entender. Então, tem a ansiedade boa
que é ansiedade para viajar, para Aquele frio na aniversário, por barriga, encontro. né? Aquela borboleta no estômago, que essa ansiedade Sim, é boa. sim, porque é algo que você não vivenciou. Então, você vai ficar ansiosa para saber o que vai acontecer, como vai ser lá. E a Sim, ansiedade ruim, que são quando prejudica a tua vida. Então, que você não consegue fazer suas coisas, que você tem a crise de ansiedade, então sim. prejudica a sua respiração, prejudica o seu andamento da sua vida. E como na maternidade, prejudica até mesmo a relação mãe-bebê, mãe-família. O desenvolvimento Prejudica, da criança, né? A gente vai sim. aprofundar isso um pouquinho mais pra frente, mas prejudica no contexto geral, né? A segunda coisa que a Uhum. gente definiu aqui, que a gente ia falar, é onde ela se aplica no dia a dia. E aí, nesse onde ela se aplica, a gente definiu, né? A gestação, nós vamos falar primeiro sobre a gestação, Sim. depois sobre o parto, e eu quero contar uma parte aí do meu relato com relação à crise de ansiedade, com relação ao parto, o puerpério e a vida da criança até 1 ano, que é, em tese, a parte mais difícil ali, que é tudo muito novo, a criança ainda não se comunica de verdade com a gente, né? A gente tem que adivinhar tudo. Na Depois disso verdade, até mais de começa. 1 ano. É, começa a ficar um pouco mais É, tranquila essa relação de... Eles devolvem pra gente, né? Eles conseguem se comunicar da forma deles. Mas até ali 1 ano é muito mais difícil de entender algumas coisas, né? Então, sim. falando primeiro ali do ponto da gestação, né? Um ponto que eu notei muito comigo e acredito que acontece com muitas mulheres, e a Gil vai poder falar um pouco mais sobre isso, é a relação com o corpo, né? A gente tem muito esse problema na gestação, eu tinha muito esse pensamento, como é que vai ser o meu corpo durante a gestação, como é que vai ser o meu corpo pós-gestação, como é que meu corpo vai reagir com relação a isso. E aí começa já daí gerar uma crise de ansiedade, né? Você ter essa Sim. ansiedade de como é que vai ser. E nesse momento da gestação, só para complementar, a gente tem a questão financeira também, né? A gente fica pensando, tá, agora a gente teoricamente, pessoas da classe média, né? A gente vive bem e agora, vindo uma criança, a gente vai ter todo um gasto muito maior em cima disso. Como é que a gente vai fazer, né? Então, já na gestação, a gente já começa a ter essas ansiedades, né? Sim. É. Na gestação, a gente tem 2 momentos que a gente tem muita ansiedade. Primeiro trimestre, que é quando você descobre a gestação, então foi o que eu falei no começo, são os medos, as inseguranças, será que você é boa mãe, a mudança do corpo, como meu corpo vai mudar, como que vai ser minha vida financeira, como vai ser minha nova rotina, porque essa família, essa mulher vai estar mudando a sua vida, mudando seus hábitos, mudando toda a rotina. E Sim. no terceiro trimestre, que é perto do parto. Então, Que aí são a os 2 gente... momentos que Pode falar. aparecem a ansiedade. Sim, aí é onde a gente começa a entrar no segundo ponto da ansiedade, que também pega muito forte, que é na questão do parto, né? Porque ali no terceiro trimestre você começa a pensar como é que vai ser o meu parto, como é que vai ser esse momento, a via de parto, né? A gente tem muito meu Deus, uma discussão sobre isso, de que, porque tem uma via de parto certa, não existe isso, mas tem essa discussão sempre. E aí você começa a se questionar disso, né? Como é que vai ser o meu parto, como é que vai acontecer? E aí eu quero contar rapidamente para vocês como a ansiedade prejudicou o meu parto em si, né? Porque existia todo um pensamento em cima disso, de eu quero a todo custo um parto normal, eu repudio o parto cesárea, de jeito nenhum eu quero isso. E eu ficava esperando a todo momento a minha bolsa romper. E esse momento nunca chegou. Eu nunca cheguei, não entrei em trabalho de parto sozinha, como uma coisa natural. E eu acredito que o meu psicológico tenha, de alguma forma, afetado isso. Tenha feito com que isso não acontecesse. Porque eu estava tão ansiosa por aquele momento, eu queria tanto que acontecesse no meu tempo, que as coisas não aconteciam. E as coisas não fluíam da forma que tinha que fluir. Uhum. Então aí, eu acredito, olhando hoje, claro que na hora eu não tive essa percepção, mas eu acredito que hoje, eu olhando assim de fora, eu tive uma crise de ansiedade no momento do parto, né? Então depois de ter passado todo esse processo de não acontecer, e aí passar por uma indução, e aí no momento da indução e toda essa ansiedade, eu quero que aconteça, eu acredito que eu tive ali um momento de crise de ansiedade, uma crise mesmo, porque eu me sentia angustiada. Era para ser um momento, por mais que doloroso, mas um momento muito feliz, né? De alegria, minha filha tá chegando. Mas eu sentia essa angústia, eu sentia esse medo e de não vai dar certo, não vai acontecer como eu queria, porque é o que a gente vai chegar no final para falar, mas é porque eu queria estar no controle daquilo, né? Uhum.
Sim, a ansiedade também, eu vejo muito, e até mesmo aconteceu comigo, na questão, como eu falei, no primeiro trimestre, da descoberta do sexo do neném. Porque quando você idealiza, quando você é pequeno, a gente, meninas, a gente é criada educando, brincando de boneca, com tudo isso. E aí você idealiza o nome, características, Sim, sexo. E aí quando você vai para a vida adulta e vai ter o seu filho, a sociedade cobra, mas é importante vir com saúde. Só que às vezes você não idealizou esse importante vir com saúde. Você idealizou tal sexo. O meu, por exemplo, era menina. E eu sabia que se eu fizesse assistir a revelação, eu ia chorar de tristeza. E tudo bem, porque eu idealizei a vida inteira que eu queria menina e não menino. Só que aí teria que fazer todo um tratamento depois, se sim, fosse menino, né? Pra gente poder sim, ter sim. essa aceitação. Então, a ansiedade aparece ali. A ansiedade aparece na hora do parto. Então, você idealizou, você estudou, todo mundo colocou que parto normal é a melhor maneira, esperar o neném nascer. Isso também, quando vai chegando perto ali dos 41 semanas, você ainda tá com aquela barriga e todo mundo te borbulhando. E aí, já nasceu? Vai nascer não? Já não tá ficando perigoso? E É isso exatamente isso. é o ambiente colocando alguns pensamentos pra gente. E aí eu lembro até que na época eu cheguei a mandar uma mensagem pra você, né? Falando assim, eu não Uhum, sei mais o que eu faço, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Aí tu falou assim, ó, se desliga de tudo. Aí eu fui, excluí o WhatsApp, excluí o Instagram do meu foi. celular e eu fiquei assim, ó, 100% off. Eu Porque eu conversava pelo queria, seu marido. eu conversava com a Gil pelo WhatsApp do Rodrigo, porque eu queria ter essa sensação de não quero ninguém me perguntando quando é que vai nascer. Eu quero que aconteça. Não aconteceu, não era para ser assim, porque eu não tenho controle de nada, as coisas não Uhum, acontecem do jeito que eu quero. Mas precisa se ter esse pensamento de que essa ansiedade, meu Deus, eu quero a todo custo que aconteça assim, assado, isso nos prejudica demais, né? uhum. Pensa, a gente conversando agora, eu fiquei pensando, né? Se tem todo esse pensamento sobre o sexo, imagina as mães que acabam tendo uma notícia de que o filho tem alguma doença. No momento da gestação, elas recebem isso. Eu Sim. tô pontuando isso porque a gente tem uma pergunta ali na caixinha de uma mãe que tem um filho com câncer, mas depois de nascido que ele teve, né? Então, Uhum, assim, pensa na gestação, o nível de ansiedade para que chegue o sim. momento de nascer, de realmente isso, a criança tá assim, como é que vai ser minha vida daqui para frente? Então tem toda essa pressão em cima da gente já quando você descobre que tá grávida, sobre o sexo, Sim. sobre como que vai parecer a criança, se ela vai ser saudável ou não perante os nossos olhos, né? Porque a gente tem que entender que todas as crianças, todos nós somos normais e cada uma delas tem o seu propósito específico. Então, se ela nasceu com alguma coisa diferente do que a gente está acostumado, tem um porquê para isso. E pensa toda essa carga de ansiedade que a gente já recebe do mundo externo, né? Então, aí a gente começa já carregando isso na gestação. Sim. O ambiente, a nossa sociedade, tudo isso, ela contribui. E aí, quando a gente não sabe o que faz com essas informações, é onde interfere. E é onde a gente fica. Tanto é que no meu também eu tive. Você estava relatando o teu, eu também tive uma ansiedade e foi onde eu decidi continuar na faculdade. Tanto é que eu estava grávida na faculdade, eu fui até quinta-feira. Não, até quinta-feira. Sexta-feira eu comecei, já estava com contração, foi nascer no sábado. Não, na sexta. Meu Deus. Ela nasceu na Porque, sexta e quinta eu estava na faculdade, porque eu falei, eu vou tirar isso da minha cabeça. Eu vou continuar sim. seguindo minha vida. Porque de alguma forma você não queria parar o que você já estava acostumado a fazer. Porque Não, parece que quando a gente para e fica só na expectativa, aí as coisas não acontecem. porque na verdade, quando a gente tem crise de ansiedade, a gente tem que distrair a nossa mente. Então, geralmente eu falo pra a gente contar. Então, qual é o nível? Alto, baixo, médio? Então, se for alto, começa do 100. 100, 99, 98 e vai até o zero. Médio, começa dos 50. Que E legal. baixo até o 30. Porque aí você está distraindo sua mente. Você começa a reparar o que tem em volta. Tem aquela técnica que é muito famosa, que muitas pessoas colocam no Instagram, nas redes sociais, que é o que eu estou sentindo no cheiro? O que eu estou sentindo na mão? Entende? Legal. Então, a gente está Aham. distraindo, tirando o foco da nossa mente para outro, para a gente poder se acalmar Sim, e entendi. saber como Sim. lidar com tudo isso.
Cara, é legal esses tipos de técnicas, porque quando você tá nesse pico da ansiedade, parece que quanto mais você pensa naquele assunto, mais você vai ficando sem ar, mais Sim, vai dando aquela dor no peito e você não sabe o que fazer. sim. E aí, você comentando isso agora, eu lembrei que no meio da gestação, ali no primeiro, não foi no meio, foi no primeiro trimestre, quando eu fui fazer chá revelação, eu tive uma crise de ansiedade, assim, ó, muito feia. Mas, assim, muito feia que eu cheguei, o Rodrigo chegou a me levar para o hospital, porque eu achei que eu ia morrer. Eu tinha uma sensação de uma dor no peito, um negócio que me sufocava. E aí, pensando, né, pô, era um dia antes do chá revelação. Eu tava Uhum. tão ansiosa e tão sobrecarregada sobre aquele momento, meio da pandemia, não podia chamar ninguém, todo aquele contexto, que aí eu me peguei numa crise de ansiedade. Sim, a gente tem que distrair a nossa mente, então, de alguma maneira, fazer outras coisas e não pensar naquilo. E também, como eu já te falei, organizar, visualizar. Pessoas ansiosas precisam visualizar o que ela precisa fazer. Sim. Ter uma rotina, ter uma organização, né? Sim, e também se sair daquela rotina, tudo bem. Ela tem que entender e ela tem que enfrentar isso para que ela consiga enfrentar outras maneiras quando está fora do cotidiano. Essa é a Né, parte senhora mais Bia? difícil. Eu ainda estou lutando com isso, porque assim, ó, minha vida mudou da água pro vinho quando eu comecei a me organizar e ter uma rotina e anotar as coisas que eu precisava fazer. Porém, ainda é uma dificuldade para mim o dia que eu saio dessa rotina e desse hábito que eu tenho de anotar as coisas, ou que não dá para fazer tudo que foi anotado, e aquilo fica como uma pendência na minha mente. Então, eu estou trabalhando para que isso não fique. Calma, eu tenho uma rotina para me organizar, mas eu não preciso ir tão assim afinco nisso. Uhum, sim. Mas não é fácil. Não. E aí, quando a gente aprende a ser mãe, é uma carga a mais. Meu Então, a Deus. gente acha, a sociedade, na verdade, ela vem a sociedade de novo, a sociedade sempre tá aí cobrando a gente que a gente tem que ter uma casa organizada, que a gente tem que dar conta de tudo, porque a gente foi criada para isso. A gente tem que amamentar, a gente tem que fazer comida, tem que trabalhar. Então, a gente vai colocando todas essas sobrecargas em cima da São gente. rótulos, né? Vão vindo Exato, rótulos que a gente não escolheu, a gente não queria esses rótulos, mas foi colocado de exato. que tem que ser assim, né? E aí logo É, depois ali do... Pode falar. não, porque eu ia só terminar. Colocam que a mulher tem que dar conta. Por que, que o marido não pode olhar a criança? Por que, que o marido não pode limpar a casa? O companheiro. Exatamente Então foi isso. onde eu estava conversando Exatamente. com você. A rede de apoio ela é essencial para todo mundo, tanto para o Sim, homem quanto para a mulher, porque complementar. Não importa se é casado, se é separado, tem que ter essa ajuda. exatamente. E aí a gente, saindo ali do parto, né? A gente entra num momento ali perturbador das mulheres, que é o puerpério, que é muito difícil, que é Os assim, hormônios, enlouquecedor esses hormônios que estão lá em cima e estão lá embaixo, daqui a pouco a gente não sabe mais. autoestima, E aí a gente começa a ter os problemas com a autoestima, né? O ponto mais importante que a insegurança. gente falou é a culpa, né, de ser mãe, né? A minha amiga Bela costuma dizer que nasce uma mãe, nasce uma culpa. E, E essa é a verdade, porque a gente se culpa por tudo. A gente se culpa porque a gente não dá conta, a gente se culpa porque não aumentou, porque o parto não foi do jeito que queria, e por aí vai. Todos os dias tem uma culpa diferente, né? Se culpa porque às vezes ultrapassou o limite da irritação, e acontece. A sim, gente tem que, claro, se autoavaliar todos os dias sobre as coisas que acontecem, mas não uhum, precisa carregar essa culpa, né? exatamente. A gente culpa até mesmo por, preciso colocar na escola porque eu preciso trabalhar. Se culpa porque às vezes a criança caiu da cama, estava amamentando, dormindo e ela caiu, então vem a culpa. Então é o tempo inteiro essa culpa. Mas Sim. como você pode fazer essa culpa ficar ao contrário? Como pensar? Como refletir? Será que a culpa é minha mesmo? Porque antes de ser mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou ser Eu sou um humano, ser humano. eu não sou um robô. Eu Sim. erro, porque tem aquele mito, né? Ah, mãe não erra, mãe erra. Mãe Para, erra. como não, gente? Então, como que eu posso transformar esses pensamentos para Sim. algo positivo para você? Uma coisa que o Rodrigo falou hoje pra mim, eu tava conversando com ele sobre isso, né? Falando sobre ansiedade e tal, falei da live de hoje e tal, e aí até postando nos stories, falei, meu, parece que o dia que a gente tem que falar sobre esse assunto, aí as coisas saem do... Ai, que raiva!
E aí eu falei Sim. assim, o que você acha? Eu melhorei? Aí ele falou assim, melhorou, né? Um ponto importante é que você não leva mais pro coração. O que acontecia antes? A gente ia em algum lugar de noite, que é normalmente a gente tem uma rotina com a Manu, e aí ela, querendo ou não, ela ficava irritada, ela demonstrava que ela estava irritada, ela demonstrava que ela não estava feliz naquele ambiente, que ela queria estar na casa dela, dormindo. E isso me deixava muito irritada a ponto de eu levar para o meu coração. E eu não quero mais sair de casa, eu não vou mais sair, eu não, sabe, tipo, não vale a pena, eu não saio mais, tipo, e não precisa disso. Uma vez ou Uhum, outra você sair dessa rotina noturna que a gente tem aqui e se adequar com isso, tudo bem, vai se sim. adaptar. E tá ok, não precisa todos os dias, né? Mas pode fazer. Então eu comecei a realmente não levar isso pra mim mais. Meu Deus, eu nunca mais vou fazer. E aí, então, tendo uma pessoa de fora olhando isso faz sentido, né? Sim, a gente não pode sentir o tempo todo culpado, porque antes disso tudo que eu falei, a gente tem uma vida. E não é porque a gente tem um filho que a gente não pode sair, que a gente não pode se divertir, que a gente não pode ir em Sim. lugares que a gente gosta, que são momentos que a gente vai relaxar, que a nossa cabeça precisa. Para que a A gente gente, eu, esteja bem para eles, sim, né? eu falo sempre que a gente precisa ter um tempo pra gente. Então, vai no Sim. barzinho com as suas amigas, vai no salão, vai se cuidar, porque antes de tudo, você também precisa desses momentos, até mesmo para que a sua mente não fique sobrecarregada Sim. e isso volte para o seu filho. Porque muitas vezes, quando a gente não está bem, a gente tem mania de descontar dos nossos filhos. Mesmo que eles não fazem nada. Ou dão um chorinho, a gente já estressa. E Sim. aí é onde a gente tem que analisar. Eu estou estressada porque realmente ele está chorando ou porque aconteceu alguma coisa comigo e eu não estou bem comigo. Ou as coisas externas me fizeram ficar Uhum, estressada a ponto de eu descontar sim. em qualquer coisa que acontecer ao meu redor, né? Sim, e é onde a gente pode entrar naquele outro assunto que atrapalha o desenvolvimento dos nossos filhos, tanto psíquico, como motor, como entre outros, porque a gente não vai estimular, a gente só vai dar bronca, a gente só vai brigar, a Sim, gente só vai gritar. E aí a criança ela não vai entender o que ela está sentindo e a criança ela precisa entender o que ela sente, a gente não nasce sabendo os nossos sentimentos. Quando a gente torna adultos e adultos que não sabem o que a gente sente, pode ter certeza que não foi explicado lá na infância os seus sentimentos, não foi acolhido. Então a criança tá chorando, eu vou brigar com ela? Eu vou gritar com ela? Não, eu vou entender o porquê que ela tá chorando e explicar para ela. Filha, você tá triste porque você queria comer chocolate? Mas hoje não é dia de chocolate. Então, conversar com essa criança. E não sim, gritar, não colocar de castigo, bater, entre outras coisas. Então, a gente tem que exatamente. observar aonde essa ansiedade, esse estresse, está interferindo no desenvolvimento dos nossos filhos também. E por que a gente tem alguns gatilhos, né? Por que que esse tipo de atitude da minha filha ou do meu filho, enfim, me leva a ter uma ação explosiva, me leva a ter uma ação de irritação, uma Sim, ação de ansiedade? Por quê? sim. Talvez o problema não seja ele. Na maioria das vezes não é a criança, é a gente. É a gente É. que tem algum problema. E engraçado que eu estou fazendo meu TCC voltado para isso. Então, todos os sentimentos que a gente tem na gestação, consequentemente, pode aparecer no futuro da criança. Caramba. Então, então, se eu estou ansiosa, se eu estou estressada, como meu filho vai se comportar futuramente? Ele vai Sim, ser estressado, até mesmo porque a criança ela aprende por imitação, ela imita os sim, pais. Então, se eu hoje estou brava, grito para resolver o problema, é porque a minha mãe resolvia assim. Então, foi dessa maneira que eu aprendi. Então, é assim que os nossos filhos têm que ser ensinados. E aí vai de cada exatamente. pai parar para refletir isso. Sim, a Nicole pontuou ali nos comentários, né? E isso acaba gerando ansiedade até na criança. As crianças Exatamente. mais velhas, né, que já Sim. demonstram isso, né? Claro que as pequenas também podem, mas que nem a Nicole, que já tem uma filha maior, vai no dia a dia refletir muito mais forte, né? Sim, porque ela provavelmente viu os pais sendo assim também. Exatamente. Aí, É, logo depois que a gente... Pode falar. não, é que só porque a criança realmente ela aprende por modelo dos pais, por imitação. Então, tudo como a gente vai resolver as coisas, como a gente se comporta, a criança vai fazer. Ó, uma Sim, coisa simples. Eu sento aqui sempre para trabalhar, desde quando ela era neném. Então, eu pego o computador. Eu comprei um computadorzinho para ela porque ela quer trabalhar comigo. Porque que ela vê legal. eu estudar, ela vê eu trabalhar, então Sim. ela gosta.
Eles imitam a gente, né? Nós O somos tempo todo. quem Nos eles vão terrenos. imitar, né? Sim, sim. E logo depois que a gente passa desse processo do puerpério, né? A gente entra ali nessas primeiras fases, né? Que ali vai ter primeira fase ali de 1 a 3 meses, depois vai indo até a criança completar 1 ano, né? Sim. E aí essa fase são muitas descobertas, né? Então a gente tem a amamentação exclusiva até os 6 meses, aí a gente vai ter introdução alimentar depois, e aí os primeiros passos, e as primeiras palavras, e essa demonstração de afeto, sorriso, vai pôr na escola ou não vai pôr na escola, e a mãe que não consegue se cuidar tanto, e como dar conta da casa, dar conta do marido, dar conta do... Os Assim, palpites da sociedade. sim. Não vai pôr na escola, não. Ah, tem que comer fruta, não tem que comer, você tem que dar peito. Não, você não dá peito? Como assim? Enfim, né? Exatamente. E aí Então, vem todo esse processo de entender que a gente não está no controle das coisas. Nosso sim. Bia, você travou. controle não vão ser do jeito... Opa! Que Voltou. apareceu minha bateria fraca. Que algumas coisas não vão ser do jeito que a gente quer, algumas coisas não vão acontecer da forma que a gente quer, e nós não estamos no controle de nada. O controle não está sobre a gente, né? Por ser uma pessoa cristã, eu costumo dizer que os nossos filhos são um presente do Senhor para nós, então Ele nos deu a oportunidade de criá-los, mas que eles não são nossos, eles são do Senhor Jesus, são de Deus, e não são dela, não é minha. Então, eu não tenho controle sobre as coisas que vão acontecer à volta dela, né? Eu não tenho controle, por exemplo, de uma doença, eu não tenho controle de uma criança caindo, como eu citei o exemplo para vocês de uma seguidora que tem um filho que tem câncer. Então, assim, não está no nosso controle. Não tem como a gente saber quando é que vai acontecer, se vai acontecer. A única coisa que nós podemos fazer é controlar como nós vamos reagir a tudo isso. Então, como nós vamos reagir a essas coisas novas, como nós vamos reagir aos palpites das pessoas relacionados às nossas decisões, como nós vamos reagir com a nossa falta de tempo para cuidar de nós mesmos. Então, um ponto sobre mim, antes de você complementar isso, eu comecei a perceber que eu ficava muito irritada de ficar sozinha, sem rede de apoio aqui em Joinville, com a Manuela em casa. E eu falei, cara, não é possível. Como que as pessoas conseguem? Eu não consigo ter 1 minuto para fazer um xixi, para dormir o tempo que eu quiser, ou para trabalhar, ou para gravar um stories. Não tinha isso. E aí foi quando eu decidi que eu iria voltar a trabalhar e que ela ia para a escola. E eu vejo que eu sou uma mãe muito melhor e com muito mais qualidade para Manuela com ela indo para a escola. Então, algumas pessoas julgam e falam assim, mas tu está terceirizando tua maternidade. Só que as pessoas esquecem que quando elas têm a rede de apoio, elas também deixam na casa da mãe, na casa da avó, no caso, na casa da sogra, na casa da tia, da amiga, da prima, da madrinha. E aí, e aí nesse ponto não é terceirizar a maternidade? Eu não acho que nenhuma delas seja. Você só está pedindo ajuda porque você não é um robô. Você pode não dar conta de tudo. Você pode pedir ajuda para alguém, você pode pedir para alguém fazer algo por você. Não, tá falando da escola, né? De terceirizar. Mas é que antigamente eles não viam isso, mas tem muitos estudos que mostram a importância da escola na vida da criança. Tanto é que quando eu fui colocar, a Ana Laura foi com 6 meses, a partir do momento que ela não mamava, ela já sentava, eu coloquei ela na escola. Até conversei com algumas professoras minhas, que eu tava fazendo o curso de perinatal. E aí ela falou assim, Gil, coloca. Desenvolvimento, ela não vai ser aquela criança que não vai conseguir dividir, ela vai dividir todos os brinquedos, ela não vai ser egoísta, coloca. Foi a melhor coisa. Tanto para mim, que eu conseguia trabalhar, e tanto para ela, para o desenvolvimento, porque a escola é estímulo o tempo todo. Com vários certeza. tipos de estímulo. Então, a melhor Com coisa, certeza. sim. A gente tem como um... Pode falar. Não, segue. A gente tem como um exemplo aqui em casa a Manu, né? Quem conheceu a Manuela antes de ir para a escola. E depois de ir para a escola, todo mundo fala. Cara, a Manu se transformou da água pro vinho. Ela tem o rosto do Rodrigo, né? Então a cara dela é mais fechada. Ela ficava sempre assim com a cara fechada para todo mundo. E depois da escola, de ter o contato com outras crianças, como isso mudou. Ela sorri para as pessoas. Hoje, a gente vai deixar ela na escola, né? A gente fala para ela, hoje é dia de ir na escola, tal, vamos se arrumar, pegar tuas coisas, aí bota ela no carro, ela já sabe que vai para a escola. E quando a gente para na porta da escola, ela já começa a sentar na cadeira, dar os braços assim, tipo, eu quero descer a todo custo.
Eu chego na porta, ela já dá os braços pra pessoa e já faz tchau pra mim. Tipo assim, mãe, eu já sou adulta, pode ir, me deixa aqui, vai fazer tuas coisas que eu vou brincar agora. Então, assim, Sim. é um comportamento completamente diferente. E não comparando com outras pessoas. Mas a gente vê nitidamente outras crianças que não frequentam a escola, não têm contato com outras crianças, como elas agem de forma diferente. Elas não vão no Exatamente. colo de ninguém, elas não ficam com ninguém. E ok, se a mãe decidiu por isso, tudo bem, não tem problema Sim. algum. Mas, como a gente vê que esse desenvolvimento faz parte, né? Uhum. E outro ponto que você estava falando antes, de como a gente pegar essas informações. Então, todas essas críticas que a gente recebe, todos os palpites, o que que a gente deve fazer? Uma vez uma paciente veio conversar comigo, eu falei, o que é certo para você? Porque, eu não estou fazendo certo, eu não sou boa mãe, mas o que é certo para você? É colocar na creche? É não amamentar? É dar comida na hora que você quer? Tudo bem, isso é certo seu. Você defende isso. Pro outro não é certo porque ele não defende dessa maneira, ele não pensa Não é dessa maneira. regra, né? Não, eu falo que não existe certo e errado. O filho é seu, você cria do jeito que você quer, você faz o que você quiser. Então, o certo é o jeito que você está criando e não que o outro. O outro criou dele. Exatamente. Ou às vezes nem criou porque nem Exatamente. tem. Mas não existe certo e errado na nossa vida. Isso serve para qualquer área, Exatamente. tá, gente? Não existe certo e errado. E cada um defende o jeito de pensar, os conceitos, a maneira de criar, no jeito que você quer. Então, o que você vai fazer com essa Exatamente. informação? Você vai passar do que você defende para agradar o outro? Ou você vai continuar defendendo mesmo? E isso aconteceu comigo quando eu não dei chocolate para Ana Laura. Ana Laura ficou sem doce até os 3 anos. É uma Escutei muito no decisão? começo. Uhum. Sim, Escutei muito no começo, mas eu pegava aquela informação e jogava fora. Porque não era o que eu claro. defendia e que eu não queria para minha filha. Então a Exatamente. gente tem que pensar Exatamente. assim, porque se a gente ficar o tempo todo escutando o palpite, escutando o que o outro fala, a gente vai interferir na nossa saúde mental, porque já é cansativo, e vai passar isso para os nossos filhos. E vai cansar eles Sim, também. E sim. atrapalhar na criação deles e no desenvolvimento. O pessoal fez alguns comentários aqui, né? A Uhum. Larissa disse assim, ó, minha filha foi aos 6 meses para creche, saiu das fraldas com 2 anos e nunca fez xixi na cama, desenvolveu muito rápido. Realmente, as crianças que geralmente vão para creche, não porque é imposto, claro que a gente tem que sempre pensar que cada criança tem o seu tempo para fazer esse desfraude, mas que Sim. as crianças que acabam indo para creche, elas acabam vendo outras crianças fazendo isso e tendo como Uhum. espelho esse processo de desfraude. E aí elas acabam desfraudando também. Sim. É interessante esse processo de fraude, porque ela saiu com 3 anos. Eu não quis tirar ela antes. Se a gente quiser, a gente pode até fazer uma live sobre desfraude, que é o desfraude Vamos. humanizado. Sim, Então, eu falo que a Ana Laura é meu ratinho de laboratório. Então, antes de falar aqui na rede social, tudo, eu aplico nela. Se deu sim. certo, eu vou compartilhar. E se não deu certo, eu preciso rever algumas teorias. Então, eu fiz todo esse processo de fraude humanizado com ela e a escola me cobrava. Ela já tem 2 anos, ninguém usa e não sei o quê. Eu falava, mas eu não tô pronta. E ela não tá Sim, pronta. sim, É claro que ela não ia chegar com 5, 6 anos na fralda. Mas eu ia esperar o claro. tempo dela. Tanto é que ela chegou um dia pra mim e falou assim, mamãe, eu não quero mais usar fralda. Tirou e foi no vaso. Pronto, pronto. Ou Claro desfraude que humanizado. é como eu disse, né? A gente tem essa questão de ter as pessoas à volta que podem Uhum. influenciar para que isso aconteça mais rápido, mas também pode acontecer do tempo da criança não ser aquele. E É, ok, a gente sim, não dá para forçar, né? Eles são imaturos exato. ainda. O E meu é aquela marido come. informação. Eu vi, Pode? eu Pode. pego aquela informação de que o que eu faço com aquela informação? Vou entrar em neurose. E às vezes a criança fica traumatizada. Porque você quer tanto desfraldar ela e ela pode causar algum trauma nela futuramente. Ou você vai pegar e defender o que você está pensando e esperar a vontade dela. Exatamente, exatamente. Meu marido comentou ali, né? Manuela teve uma melhora surpreendentemente depois de ir pra escola. Cara, é muito real isso. É muito real. Todo mundo que conhece ela fala. Nicole falou assim que a Helena era uma criança totalmente fechada e hoje ela faz amizade muito fácil. A escola transforma as crianças, né? Então, deixa eu só olhar tem. Opa, cadê a caixinha de perguntas? Oi, Bia, sou uma menina super ansiosa e estou grávida de 2 meses. Estou amando suas dicas. Espero que você esteja assistindo a live. Mas esse
como a gente disse, esse processo ali do primeiro trimestre traz algumas ansiedades, mas o que a gente tem que ter em mente é que vai passar e que o que tiver que acontecer não está no nosso controle. Sim, Não tem como a gente controlar. E se essa ansiedade agravar, procurar uma ajuda. Com certeza, uma ajuda Um profissional. especialista. Um especialista em psicologia perinatal. Isso aí. Como me controlar também quando me irrito assim como você, em relação ao meu filho. Então, nesse momento de irritação, saímos da rotina, Manuela só chora, não quer dormir, não quer mamar, não quer comer, não quer nada, nada. Como se controlar e não descontar neles essa raiva que a gente cria? Uhum. A gente tem que pensar. Foi o que a gente estava falando no começo. Quem está irritado? A criança? E por quê? Ou você? Se você está irritado, por que você está irritado com ela? Ela sabe o motivo que você está irritado com ela? Então, se afaste, tente se acalmar, tenta deixar o seu filho com alguém, se acalma, pensa, pense várias coisas de que a culpa é de quem, aonde que eu tô com esse meu sentimento, e depois converse com o seu filho, se você chegar na conclusão que ele tem a ver com a sua irritabilidade. Converse, porque a criança ela não sabe dos sentimentos. Não adianta você brigar e descontar na criança. Você tem que entender os seus sentimentos. Uma coisa que eu percebo aqui, que acontece, já aconteceu, por exemplo, um dia como hoje. Como eu saí da rotina e não tive controle em saber os horários que ela dormiu, quanto tempo de soneca ela fez dentro do carro, quanto tempo isso durou, qual foi a janela de sono dela, que é uma coisa que a gente controla aqui, para não deixar ela ficar irritada para voltar a dormir. Manuela é uma criança que dorme muito. Sim. E gosta de dormir. Então, a gente faz essas sonecas com ela durante o dia. Então, como eu não fiz esse controle, na minha mente ela tinha acabado de acordar quando a gente chegou em casa. Então, a gente chegou do carro como se ela tivesse acabado de acordar. Então, ela não estava com sono. Então, não é isso que ela quer. Não é possível que ela tá com sono. Mas eu me esqueci que a gente saiu no horário que geralmente ela faz cocô em casa. E ela também não tinha feito cocô. Então, ela estava com sono e com vontade de fazer cocô. Só que eu estava tão irritada Sim. com tudo o que estava acontecendo e saiu fora da rotina que eu não pensei na possibilidade de dar um banho, dar uma mamadeira, estimular ela de alguma forma para que ela fizesse as necessidades dela e relaxasse. Sim. A todo custo, eu queria que ela fizesse alguma coisa, brincasse sozinha, ficasse aqui na casa, se interagindo com alguma coisa. Mas ela não queria. Ela queria simplesmente fazer necessidades básicas dela, que ela não estava conseguindo por conta que saiu fora daquilo que ela está acostumada. Enquanto eu não parei, respirei, pensei em tudo isso, as coisas não fluíram. As coisas não saíram do lugar. Sim. Porque quando você está nesse ambiente ainda estressor, sua cabeça não vai pensar numa solução. E aí você, estressada, passa para a criança e a criança fica estressada e vai ficar todo aquele ambiente de estresse. Uma vez eu já te falei isso. Então, Sim. a gente passa os nossos sentimentos para a criança e a criança ela percebe. E ela fica igual muitas vezes. Sim. E é onde a gente não consegue controlar e achar uma solução. Por isso que eu falo. Não precisa, quando eu falo se retirar, às vezes a gente não precisa retirar de corpo. Mas pensa. Tenta entender você, entender o seu sentimento, entender o que está acontecendo com o seu filho para que você possa solucionar esse problema. A minha amiga Bela, uma vez a gente conversando sobre isso, falou assim, cara, pega teu filho, tua filha, vai para dentro do chuveiro, liga o chuveiro, fica vocês dois ali, pega no colo ou senta junto dentro do box, fica um momento ali. A criança geralmente já automaticamente relaxa no banho. E às vezes o que você precisa é de um momento assim também, dentro do banheiro, tomando um banho. E aí você sai daquilo num ambiente diferente, sua cabeça tá diferente, né? Uhum. Sim, ou uma música, você coloca a criança no colo, sim. Pega uma música, calma, para você mesmo conseguir refletir, pensar no que está acontecendo, enfim. Exatamente. Então, para a gente finalizar nossa live, o contexto de tudo aí é que a gente não tem controle de nada na nossa vida, a gente não controla, mas a gente pode controlar como a gente reage às coisas, né? Então, se a gente puder controlar essa reação que nós temos, isso é muito importante. Os nossos pensamentos. Sim. Muito obrigada a todo mundo que participou, para quem ficou do começo ao fim aí, obrigada mesmo. Essa live vai ficar salva lá no meu YouTube. Eu ainda não sei o dia que ela vai pro ar, tá? Mas a gente vai colocar ela lá dentro. Então, se você quiser reassistir, anotar os pontos aí depois para que você possa
praticar isso no seu dia a dia. Se você acha que essa live vai servir para alguém que você conhece, então eu quero depois te desafiar, quando eu postar ali no YouTube, a você encaminhar essa live para essa pessoa, para que ela possa ser menos ansiosa e viver uma maternidade mais tranquila. Sim. Gente, muito obrigada. Viu, Bia? Obrigada pela participação. É sempre bom ter você Obrigada. aqui, uma especialista na área. E um beijo para todo mundo. E agora eu vou buscar a minha criança na escola. Beijo, Bia. Gente, Tchau, um beijo.